Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos discutir sobre gestão em saúde, mais especificamente sobre profissionalismo da gestão nesse setor. Esse que é um tema em alta na atualidade, visto que ocorre muito desperdício e ineficiência dentro desse setor. E reduzir a espera em centros cirúrgicos, filas de emergências em hospitais e garantir os suprimentos hospitalares sejam otimizados, sem perder de vista a qualidade do serviço e a segurança do paciente, são desafios importantes para garantir a sustentabilidade das organizações de saúde. E para alcançar esse objetivo, é necessário a profissionalização da gestão, garantindo que esses serviços sejam coordenados por gestores de alto impacto. Para essa discussão, nós convidamos o Dr. João Bittencourt, coordenador do curso de Administração de Saúde do Einstein e gerente do ensino superior da Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein. Tudo bem, Dr. João? Olá, Guilherme, tudo bem? E você? Um grande prazer estar aqui, viu? Eu também estou bem, muito obrigado. Seja bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Para iniciar nossa discussão, eu gostaria de perguntar ao senhor qual a importância da gestão dentro da área da saúde. Essa é uma boa pergunta, Guilherme. Já começamos com uma contextualização, né? Olha, quando a gente fala de gestão, isso compreende amplos aspectos. Vai desde a gestão da política pública, né, olhando sob uma perspectiva macro, até a administração de uma organização de saúde como um hospital, por exemplo. A gestão vai ser responsável pelo planejamento, pela organização, pela direção, pela liderança, assim como pelo controle, todo esse ciclo. E isso ocorre, né, desde o nível micro até o macro. Ou seja, onde tem saúde, tem um pouco de gestão. Aí ela pode ser de alto impacto, pode ser não tão de alto impacto, mas eu uso a gestão quando eu participo de uma elaboração de política de atenção primária à saúde e também utilizo ela quando eu estou pensando na forma de remunerar e compensar a minha equipe de profissionais de saúde. Então, assim, qual a importância da gestão dentro da área da saúde? Fundamental. A gestão bem feita salva vidas, promove acesso de qualidade às populações, leva a saúde a lugares onde não chegava adequadamente, mobiliza pessoas para o autocuidado, vai dar oportunidade para o uso adequado de tecnologias, vai permitir que a gente priorize os temas mais relevantes, os mais prioritários e usar os recursos de forma mais eficiente. Sem gestão bem feita, não há equidade, não há acesso e há muita disparidade. E a gente pode dizer que, no Brasil, a gente tem gestão bem feita em poucos centros. E isso se mostra pelos resultados de desperdícios. Estima-se hoje que 33% dos gastos de saúde aqui no Brasil poderiam ser evitados. São ineficiências. Então, imaginar, né? Em 2021, a saúde teve gastos totais de 822 bilhões, que dá quase 9%, 9,5% do PIB. Imagina que esses gastos que não foram evitados, esses 33%, eles poderiam ter sido direcionados para resolver muitos problemas que ainda são prementes na nossa saúde. Então, corroborando com esses dados, o índice Bloomberg mostrou no ano de 2018 que os custos da ineficiência na saúde brasileira totalizaram 18 bilhões de dólares ao ano. No ranking de mais de 50 países, nós estávamos lá embaixo porque ainda há muito o que fazer em termos de gestão na área da saúde. Então, importância fundamental. Se estamos fazendo bem feito, os dados indicam que não. Então, reforça a necessidade de olharmos isso, como você abriu falando, de olhar isso com profissionalismo e com seriedade. Além do desperdício que o senhor citou, quais seriam os principais problemas dentro da gestão, né, de organizações de empresas brasileiras na área da saúde? Inúmeros, Guilherme. Daria para fazer uma série aqui com cada um desses problemas. Porque a gente tem desafios gerais da gestão de saúde e tem algumas questões que desafiam a todos os gestores, direto ou indiretamente. O primeiro, tendo que é o desperdício, que é a ineficiência. Mas a gente também tem alguns problemas em incorporar adequadamente as novas tecnologias. Nós temos um problema que é geral, macro,
que é o envelhecimento da população e o aumento de doenças crônicas, as medicações de alto custo, um modelo de remuneração desalinhado com os incentivos, ou seja, eu incentivo muitas vezes o desperdício, o acesso à saúde, a prescrição excessiva de exames e procedimentos, problemas de informação, conflitos de interesse, o modo como se dá a judicialização da medicina hoje, a falta de coordenação do cuidado, e para não deixar o paciente fora desse desafio, a gente tem a questão do paciente se ver como protagonista mesmo da sua saúde. Então, o indivíduo, muitas vezes, eu falo indivíduo, falo de nós, porque somos também pacientes, leva a vida, a alimentação, o seu dia a dia como se a saúde não importasse, mas quando tem um problema de saúde, bate na porta do hospital querendo que, por favor, cuidem de mim. Então, nós temos problemas que vão desde o nível macro até o comportamento do indivíduo. Mas olhando para a organização de saúde especificamente, nós temos um desafio de se olhar as organizações de saúde como organizações que prestam serviço. Tem um exemplo aqui dos hospitais, uma frase que a nossa superintendente de Economia de Saúde, a Vanessa Tais, fala, que ilustra essa preocupação. Nós escolhemos hoje com mais cuidado os hotéis que nós vamos nos hospedar do que os hospitais em que a gente vai ser tratado. Isso porque tem um desalinhamento, muito significativo entre o que significa o nível de complexidade de cada indicador para aquele hospital. Então, nós nem temos os indicadores de forma geral expressos e é muito difícil de comparar. Então, como eu falei, a ineficiência é o pior problema das organizações brasileiras de saúde, é o desperdício, que pode ser ativo ou passivo, né? Quando a gente fala de desperdício ativo, a gente está falando de fraude, está falando de corrupção. Mas ele em maior parte, se a gente pega apenas o setor público, os estudos apontam que 2/3 dos desperdícios são passivos, ou seja, ocorrem por ineficiência. Então, com execuções ruins, processos mal desenhados ou mal avaliados, compras inadequadas, lentidão no processo. Existem organizações de saúde que você entra e que tem materiais que envelheceram dentro da caixa, porque foi uma compra inadequada, um processo que não foi feito de forma eficiente. Mas a gente também tem alguns problemas macro. Desenvolvimento de pessoas nas organizações de saúde. A grande maioria das empresas brasileiras de saúde não tem um projeto adequado de desenvolvimento de pessoas, de retenção de talentos, a qualificação é pífia. E isso é um problema muito sério, porque nós estamos falando de pessoas cuidando de pessoas. Tudo que a gente faz é para as pessoas. Por outro lado, eu tenho também um problema de sustentabilidade financeira. Em torno de 80% das organizações de saúde não tem orçamento, não tem centro de custo por área, não define as áreas prioritárias de atuação que sejam mais rentáveis, as coisas vão acontecendo acidentalmente. E se não tem sustentabilidade financeira, a organização não consegue operar. Em terceiro, qualidade e segurança. Esse é um desafio muito significativo, tanto nos serviços públicos e nos privados. Nos privados, quando a gente fala de qualidade e segurança, o que eu aponto como um problema? O foco, muitas vezes, é o certificado de acreditação. É ter aquele certificado dizendo que você atende a determinada demanda, sem necessariamente, isso não são em todas as organizações, mas em muitas, sem a devida preocupação de mudar a cultura de segurança. Então, as ações são concentradas muito na época da certificação, na visita ou na renovação da certificação, e depois todo mundo volta a um dia a dia em uma operação que não é obstinada com qualidade e segurança. Dados também são um problema, porque as decisões hoje nas organizações de saúde brasileiras são predominantemente intuitivas. Os dados ainda são geridos de forma isolada e muitos dados, quando a gente encontra, são dados que não dá para confiar, porque foi colocado às pressas, porque não considerou-se como que está sendo feito o input lá na hora da assistência. Então, a gente tem uma série de desafios, em algumas organizações a gente sequer tem sistemas adequados para esse input, e em outras a gente ainda precisa melhorar em muito a nossa maturidade de dados. Gestão de processos. Aqui a gente está falando de um problema muito sério. Não há uma cultura de implantar, auditar, melhorar, medir processos. Então,
Para a gente melhorar a organização de saúde, se você me perguntar, mas, João, onde que a gente começa? Eu vi que tem muito problema, mas por onde a gente começa? Processo. Porque se você trabalhar bem indicadores de processo, se você melhorar os processos, a chance de ter condições de melhorar os próximos é significativa. Claro, a insegurança jurídica que a gente tem hoje no setor, a questão já mencionada da judicialização da saúde, são problemas que afetam praticamente todas as organizações, mas tem, claro, problemas específicos. E num setor que tem os fabricantes no começo da cadeia, farmacêutica, gases medicinais, materiais e medicamentos, reagentes, distribuidores logísticos, aí eu tenho operadoras, agências regulatórias, tenho a medicina diagnóstica, clínicas de longa permanência, hospitais, rede integrada, educação, pesquisa clínica, consultoria. É um setor muito grande. Então, alguns problemas são mais específicos. E, inclusive, um dos problemas é uma maior comunicação nessa cadeia de valor e padrões de qualidade nessa cadeia de valor, né? E, por exemplo, citando as operadoras, que são um importante player da cadeia de valor de saúde, um dos grandes problemas das operadoras é a dinâmica dos custos. Há um descontrole na frequência do uso, que gerou nos últimos anos um aumento de 50% no sinistro total do mercado de saúde suplementar. Imagine você planejar um cenário desses. Imagina quem está sendo gestor, e aí você imagina um gestor que caiu acidentalmente numa cadeira de gestão, ou que não se profissionalizou, os problemas aumentam. Porque se eu tenho todos esses problemas, que são problemas relacionados à gestão, e quem faz a gestão não estiver preparado, aí eu tenho uma crise. Dentro desse contexto de melhora dos principais problemas das gestões de organizações brasileiras, eu imagino que tem indicadores, né, que mostram melhora na eficiência desses serviços quando você está avaliando, né, esses problemas. Eu imagino que esses indicadores dependam do contexto de que cada hospital precisa melhorar, mas tem alguns principais indicadores a serem estudados nesse contexto de melhora da eficiência dos serviços? Tem sim, Guilherme, isso é muito importante. Ter indicadores comparáveis, indicadores que permitam uma governança é fundamental. Tomando como base a unidade hospitalar, eu falei das organizações de saúde, o hospital é uma unidade muito importante, né? Mas no hospital, pensando numa frente de fluxo do paciente, parte operacional, a gente pode focar na taxa de ocupação, no giro de leitos, no tempo médio de permanência, o giro de sala cirúrgica, falando de elementos que são muito onerosos para o hospital se não forem bem geridos e que podem gerar muita melhora no resultado geral. Então, muito importante também é entender o custo por paciente para as organizações de saúde, o custo e a complexidade pelo serviço prestado para a gente entender o que agrega mais valor, o que envolve risco. Uma outra frente relevante é considerar a área pública, pensando na área pública, a jornada do paciente, desde a assistência primária até uma maior complexidade, como que acontece a comunicação, a fluidez, priorizações de urgências em filas, são aspectos urgentes para a gente fazer, utilizar como indicador e garantir, ainda que eu não tenha muitos indicadores, eu preciso ter indicadores que garantam, que sejam simples o suficiente e que o input de dados seja adequado, que eu garanta que eu tenha esses dados no tempo mais rápido possível, preferencialmente em tempo real, né? Agora, para a área financeira, indicadores de performance. Preciso ter ideia. Hoje a gente tem hospitais que estão endividados, a gente vai olhar no estoque, o estoque está cheio, não precisaria ter tanto estoque, porque não vai ser gasto naquele período e o caixa está vazio. Então, preciso olhar com seriedade esses indicadores, porque muitas vezes isso pode significar eu não ter o medicamento, eu não ter o material necessário para uma boa assistência, porque eu não faço uma gestão adequada. Fazer gestão adequada, Guilherme, a gente tem um ditado lá no interior de Santa Catarina que fala que não dá para morar na lagoa e perder para o sapo. Quando eu não faço gestão de indicadores de performance, indicadores de qualidade, eu estou morando na lagoa e perdendo para o sapo. Eu estou sendo um gestor que não faz gestão. Qualidade. Quando a gente fala de qualidade e segurança, é muito importante ter indicadores de processos.
Então, vou dar um exemplo aqui. Infarto agudo do miocárdio no hospital. Eu tenho indicadores de estrutura, por exemplo, a disponibilidade de sala de emergência com monitorização, um setor de hemodinâmica, uma unidade de tratamento intensivo. Tenho indicadores que eu posso utilizar de resultado, como a mortalidade, as taxas de complicações, mas nesse quesito eu classifico como mais importante o processo. Quais são os indicadores de processo aqui? Qual é o tempo de triagem do paciente com dor torácica lá no pronto atendimento? Qual é o tempo para realização do ECG? O tempo para avaliação médica? O tempo porta-agulha, o tempo porta-balão, até o tempo para coleta de enzimas cardíacas, os exames. Então, esses processos são mais relevantes para a melhoria da minha qualidade assistencial do que necessariamente, não é que estrutura e resultado não sejam importantes, mas se eu for escolher qual é o indicador mais relevante para eu melhorar a minha eficiência, está aqui em processo. Gostei desse ditado de Santa Catarina, muito bem aplicado no contexto. Gostaria de perguntar para o senhor também, como o senhor acredita que deva ser realizada essa profissionalização da gestão em saúde? A profissionalização é algo tão relevante, e eu vejo... Estou trabalhando com saúde, com gestão de saúde, com ensino e gestão de saúde, eu tenho visto com muita alegria um aumento significativo da busca por profissionalização. A profissionalização é um processo sistêmico, né, que acontece de diferentes maneiras e é muito relevante. A gestão, para mim, Guilherme, ela pode ser comparada à direção de um carro. Um carro, qualquer um com uma carta de motorista pode dirigir um veículo de passeio. Sai aqui na rua, pega Rebouças, vai para a Marginal. No entanto, o cenário de atuação das organizações, em especial a organização de saúde, está muito mais por uma pista de corrida em alta velocidade. Então, eu estou descendo a Marginal, eu vou para a Zona Sul, aqui de São Paulo, quem está nos ouvindo e não é de São Paulo, eu estou usando aqui o contexto, onde tem uma pista chamada de Interlagos. Se eu entro com o meu veículo de passeio em Interlagos, talvez eu nem faça ideia dos riscos que eu vou correr. Mas nessa pista, um gestor preparado é como um piloto, que tem conhecimento prático, que tem experiência, que tem conhecimento teórico sobre a velocidade, o carro, conhece a equipe que o apoia, conhece a pista. E mesmo esse piloto correndo e sabendo, tendo todas essas características, não garante que ele chegará em primeiro, mas garante que ele terá um mínimo para atuar. Os nossos índices de desperdício e ineficiência no Brasil não são acidentais. Há tanto desperdício porque falta gestão capacitada. Tem muito motorista de veículo de passeio dirigindo carro de alta velocidade. Tem muita gente que precisa estar mais preparada dirigindo departamentos, dirigindo processos em organizações de saúde. E aí, como que a gente faz essa profissionalização? Isso ocorre de diferentes maneiras. Ocorre por meio da aprendizagem formal, por meio da aprendizagem informal. De um lado, a gente tem, olhando pelo indivíduo, o indivíduo tem um compromisso individual de se preparar. Eu, como profissional, eu me sinto constrangido em não estar preparado para assumir uma função. Então, quais as opções? Graduação, cursos online, um MBA, uma especialização, mestrado profissional. Por outro lado, está o papel das instituições de saúde também, em garantir que tenham pessoas preparadas para assumir as posições de gestão. E como que eu faço isso? Processo de recrutamento e seleção, processo de movimentação interna, treinamento on the job, que é muito relevante, que as pessoas aprendam a fazer naquele contexto em que estão atuando, apoiar a capacitação de diferentes maneiras, enfim, vale muito a preocupação com a atuação preparada. E isso é desafiador, leva tempo. Eu quero tomar um exemplo de um estudante que eu entrevistei para fazer o MBA. Alguns anos de vestibular, aí entrou na medicina, fez 6 anos de medicina. Fez 2 anos, vou fazer 3 anos de residência. Entra numa subespecialidade, mais 2 anos. 5 a 10 anos para se destacar como profissional de saúde. A organização de saúde olha para aquele profissional e pensa, nossa, esse cara está se destacando. Vamos dar uma oportunidade para ele? Convida para a gestão. Como ele é um profissional preocupado com a preparação, ele fala, não, eu vou assumir a gestão, mas eu vou entrar no MBA, mais 1 ano e meio. Aqui a gente tem 15, 16, 18 anos para formar um gestor de alto desempenho. O setor não tem mais tempo para isso. A gente tem uma situação de emergência
E é isso que eu tenho visto desde que eu migrei para a área da saúde e gostaria que todo mundo visse com esses olhos, porque a gente precisa levar. E uma organização que vê é o Einstein. Por isso que a gente vê com tanta ênfase os profissionais querendo levar uma gota de Einstein a cada brasileiro. Mas é por isso também que o Einstein tem um eixo de liderança e gestão em todos os cursos de graduação. Assim como mais de 60 programas de gestão de curta e longa duração que a gente tem para aperfeiçoar a formação de gestores. Como ultimação, a última novidade do Einstein nesse sentido foi criar uma graduação em administração de saúde. 4 anos, 3.700 horas, 1.000 horas no mínimo, podendo chegar até 3.000 horas adicionais de prática, porque a gente precisa de gestor que saiba pensar, mas saiba fazer. E hoje, se a gente pensar a administração geral, se forma alguém que tem dificuldades para entender o setor de saúde. Então, a Einstein está buscando melhorar esse aspecto em diferentes frentes. Programas de pós-graduação, programas de graduação, programas de curta duração, porque a gente entende que a formação dessas pessoas vai melhorar a jornada do paciente, vai diminuir complicações, ajudar na gestão da saúde populacional e reduzir decorrências que são evitáveis. Mas há muito a fazer, nós precisamos colaborar para novos modelos sustentáveis, contribuir para que a gestão seja feita baseada em evidências, mobilizar pessoas, adotar melhores práticas, principalmente fazendo diálogo com as pessoas, trocando ideia entre organizações e reforçando, oportunizando essa possibilidade de profissionalizar. Sobre esse assunto, para mim, a profissionalização do papel de gestor é urgente para garantir a operação mais segura, eficiente, acessível e estratégica. A gente tem que parar para pensar, né, que a formação do gestor em si já toma um tempo significativo até ele ser um gestor de alto impacto, e a própria formação do médico é um processo bem longo, né? Bem interessante esse exemplo do seu aluno. Eu iria te perguntar justamente isso, e você já respondeu muito bem, muito obrigado. E agora, em um processo de remodelamento da gestão em saúde, em serviços com modelos antigos já implementados, como o gestor deve motivar a equipe para demonstrar a melhora na eficiência com o novo modelo escolhido? Fantástico, hein, Guilherme? A gente está pedindo bastante coisa do gestor, né? Mas é isso, a gente precisa ter muitas coisas. Então, não faz sentido que o gestor precisa estar preparado para atender a tantos desafios. A gente falou muito aqui de desafios técnicos, né? De entender a operação, de buscar um novo modelo, mas tem também, e não é nem também a palavra, vou me corrigir aqui, é fundamentalmente um trabalho de mobilização de pessoas. Peter Senge, ele fala que transformar sistemas é, em última análise, transformar relacionamento entre as pessoas que moldam esses sistemas. Muitos bem-intencionados fizeram esforços de mudança e falharam porque seus líderes foram incapazes ou relutantes em abraçar essa verdade simples. Essa verdade simples é que a gente precisa trabalhar o relacionamento das pessoas. A gente precisa movimentar. E as pessoas têm dificuldade de perceber melhorias quando estão perdendo ou pensam que vão perder algo. É normal, é humano, é nosso. Não digo nem as pessoas, nós, pessoas. Quando não participam das decisões, as pessoas vão reagir, vão ficar reativas. Ou até quando não concordam com o processo. E a gente precisa considerar que existem algumas vezes que as mudanças não são realmente tão boas. Mas, partindo do pressuposto que a proposta apresentada, hipoteticamente, é realmente relevante, aí a gente vai ter que considerar aspectos da mudança organizacional. E eu, particularmente, gosto muito da perspectiva do John Kotter sobre mudança organizacional, e ele dá 8 passos para a gente promover uma mudança de sucesso. Então, a primeira coisa é criar senso de urgência. O que a gente vai mudar, as pessoas têm que entender, e isso é uma função do líder, entender que o negócio é urgente. O que o líder deve fazer, então? Vai ter que conversar com os envolvidos sobre a mudança, sobre as implicações de não engajar nessa mudança, de não aproveitar as oportunidades, os impactos de não tratar as ameaças, pensando num processo de aumento da eficiência, teria que se garantir o entendimento e a ação imediata para a redução da ineficiência. O ponto é formar as coalizões, as articulações necessárias. Então, a gente vai ter que montar um time aqui para implementar a mudança.
Eu sempre digo que mudança a gente inicia por quem quer a mudança. Então, as pessoas que vão fazer parte, que vão ser estratégicas nessa mudança, em primeiro lugar, são as pessoas que já estão propensas a adotar. Mas a gente também precisa de pessoas que tenham conhecimento profundo e que influenciem as pessoas, independente de terem cargos altos ou não. Depois eu desenvolvo uma visão para a mudança. Olha, mudanças precisam ter símbolos. Isso é liderança. Então, quanto mais clara, quanto mais simples e objetiva uma frase esteja, mais ela vai ser atraente, viável. E eu mesmo acabei de citar aqui uma frase sobre o próprio Einstein, né? Uma frase atraente, viável, clara e fácil de transmitir. Nós queremos levar uma gota de Einstein a cada brasileiro. Eu confesso para você que quando eu ouvi a primeira vez, eu sou administrador da graduação ao doutorado. Quando eu ouvi, eu pensei, quem inventou isso é um gênio, porque tem muito administrador que pena para criar uma visão clara, uma visão boa, e essa visão é isso. Ela é clara, ela leva a gente. Qualquer um que faça parte desse ecossistema se sente impelido a levar uma gota, cada um da sua maneira. Depois, ligado com esse desenvolvimento da visão, é comunicar essa visão, investir na comunicação, repetir, trazer o entusiasmo. Depois a gente capacitação, as pessoas precisam remover as barreiras, a gente precisa entender o que existe, tanto de técnico quanto comportamental impedido. Gerar vitórias de curto prazo, a gente precisa de quick winnings, coisas que vão acontecendo e as pessoas entendem que estão num barco que vai navegar e não vai afundar. Isso é comportamento. As pessoas, para aderirem a um time, para aderirem a uma mudança, elas têm que entender que aquele time está ganhando. E isso é um trabalho também do gestor articular. Depois, claro, a gente vai consolidar as vitórias, que aí é o 7º passo. Vencer as primeiras batalhas é bem relevante, né? Porque talvez se a gente não vence as primeiras, a gente não está ali para lutar as próximas. Mas a gente não pode perder o foco a longo prazo. Quando a gente quer realmente alcançar a visão, a gente vai construindo e acompanhando com indicadores. E aí a gente muda a cultura da organização. Se eu não mudo a cultura, quando sai uma pessoa, o processo volta 1, 2 anos atrás. Então, implementar a mudança cultural para que isso vire uma febre nas pessoas, para que aquela mudança seja revelada nos olhos das pessoas, desde o técnico administrativo ao CEO da organização de saúde, aí a gente está falando, houve uma mudança na cultura, no discurso, no modo como as pessoas fazem as coisas. Acredito que é muito importante apresentar os dados, acompanhando das vitórias rápidas, mas esses passos, esses 8 passos, são muito significativos e dá para fazer o processo completo da mudança se baseando neles. Ser um líder, tarefa difícil, assídua, e para isso precisa da preparação do gestor. Doutor, eu gostaria de perguntar também se existe algum artigo, algum trabalho que mostre em dados, mostrando o percentual de melhora da eficiência de algum serviço após a implementação de um modelo mais sustentável, ou que mostra também o percentual de desperdício em saúde, se reduziu, se aumentou depois que mudou o modelo, sabe? O que a gente já tem de confirmação a esse respeito, né? Existe uma série de preocupações nesse sentido, de pesquisas. O JAMA Internal Medicine publicou no volume 178, se não me engano, algumas questões em relação a esses desafios e o que estava sendo feito. A gente tem uma visão de futuro de ir do fee for service, né, pagar pelo serviço, que muitas vezes gera um uso inapropriado, para uma medicina de valor. Mas a gente ainda tem alguns problemas para falar de resultados concretos, porque para chegar no futuro, numa medicina baseada em valor, naquela preconizada pelo Michael Porter, a gente primeiro tem que permitir uma previsibilidade. Então, como que eu vou permitir previsibilidade aqui na medicina baseada em valor, nesse período de transição? Criação de pacotes cirúrgicos, de áreas globais, taxas cirúrgicas, bundles, aí eu estou partindo para esse processo. Quando eu for chegar em desfecho, qual é o desfecho de cada processo? Muitas vezes eu tenho, inclusive ainda, tem alguns estudos que mostram que melhorou o desfecho,
mas existem problemas nesses artigos, porque se você vai analisar profundamente, às vezes geram-se incentivos para economizar em materiais, reduzir a remuneração da equipe envolvida, e o processo global acaba sendo falho. Então, pensando em medicina baseada em valor, a gente tem a previsibilidade e a gente pode trazer os índices de desfecho, a readmissão, infecção, taxa de mortalidade, a perspectiva do paciente sobre o desfecho, a perspectiva do paciente sobre a experiência. Mas eu vou citar, estou falando aqui porque você falou dos estudos e eu já trouxe antes dos estudos a minha própria preocupação com essa questão de... porque estamos na metade do caminho, isso sendo otimista. Olhando para boas organizações, a gente está na metade do caminho. E essa é uma mudança que, para a gente ter confiabilidade, assim como outras mudanças na saúde, como o processo, eu digo que melhoria da saúde, se não é para todos, não é para nenhum, porque o sistema compromete de forma global. Mas eu vou dar um exemplo de um TCC, aqui do MBA em Gestão de Saúde, do Einstein, que foi realizado esse ano. Esse trabalho de conclusão de curso foi feito pelo Dr. Mário Lenza, pela Glauci Brito e pela Ana Paula Araújo. O TCC estudou a segunda opinião em cirurgias da coluna, avaliação de custo-efetividade. Desde 2011, nós temos no Einstein um programa de segunda opinião para avaliação de pacientes com indicação de cirurgia de coluna, que é uma cirurgia, muitas vezes, chega a ser onerosa, né? Quando a gente traz o paciente vindo da rede credenciada, vindo da seguradora, que foi recomendado já de cara uma cirurgia, a segunda opinião, a avaliação do Hospital Israelita Albert Einstein, vai ser feita uma avaliação com médico, com fisioterapeutas, uma avaliação completa daquele procedimento, se ele é realmente necessário. Então, após uma avaliação, e nesse período todo, a gente verificou que mais de 60% dos pacientes com indicação de cirurgia na rede credenciada poderiam ser tratados de uma indicação, na verdade, mais adequada de um tratamento conservador. O que isso economiza? Economiza muito dinheiro, economiza uma operação invasiva no paciente, diminui o mal-estar e prioriza o bem-estar do paciente com tratamento conservador. Uma cirurgia na coluna é algo que pode ser muito sério. Então, imagine que 62% daqueles casos que foi indicada não era adequada à cirurgia. E isso fora, olhando o trabalho deles, a gente vê algo que é assustador, que é a indicação de cirurgia, poderia até ser uma cirurgia, mas a indicação era errada, não era daquela cirurgia. Então, a gente já tem, na prática e na pesquisa, alguns dados. Vou dar mais um exemplo aqui. Além do nosso ecossistema, o trabalho do PROAD SUS, que é um programa incrível, que é tocado por meio da parceria entre hospitais de excelência aqui. A gente está falando dos melhores hospitais do país que se reúnem nesse programa governamental, e no triênio de 2018 a 2020, esse grupo, que era composto por 6 hospitais, dentre eles o próprio Einstein, gerou o seu programa de melhoria operacional, gerou a redução de infecção de 55% nas UTIs participantes. Estou falando de 115 hospitais públicos. Sabe o que é? É você pegar... a gente não está falando nem no modelo maior de saúde baseado em valor, a gente está falando de melhoria operacional. Esses 55%, Guilherme, só para te ter uma ideia, são 7.479 infecções evitadas. Ah, João, legal, mas será que salvou vida? Salvou 2.624 vidas que foram salvas. E economizou 354 milhões pelo SUS, em 24 estados, mais Distrito Federal. Então, a gente está falando de um processo que não é utopia. A gente tem, sim, alguns objetivos de longo prazo para o setor, para a saúde, baseado em valor, mas já tem muitas ações práticas, pragmáticas, que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. E o meu anseio não é outro, que a gente possa expandir esses projetos, que a gente possa expandir formação, porque enquanto tiver um paciente sem acesso, enquanto tiver um cidadão sem um acesso adequado à saúde, não há como nós descansarmos. Muito obrigado. Vou até separar depois esses artigos para dar uma olhada em casa com mais calma. Gostaria de agradecê-lo pela participação, por ter aceitado esse convite.
Acredito que após essa discussão temos uma boa visão geral acerca do tema e caso o senhor queira fazer uma consideração final, uma despedida, falar mais alguma coisa, tem aberto esse espaço para o senhor. Claro que eu gostaria. Se você perguntar para um professor se ele quer falar, ele sempre vai falar, Guilherme. Eu gostaria de deixar aqui uma provocação aos heróis que me ouviram até o final, que a gente precisa entender que tudo que um gestor de saúde faz é por pessoas e para pessoas. Precisamos entender que o paciente é a pessoa, assim como o profissional de saúde e quem é envolvido nos processos de inovação e identificação de risco. Então, a qualificação ela é técnica, mas ela é muito também sobre pessoas. Eu sempre digo, quando eu entrevistava estudantes, candidatos do MBA, eu digo que a gente busca pessoas boas no que fazem, mas boas pessoas no que procuram ser. E é isso, acho que o gestor é uma pessoa que precisa estar em constante desenvolvimento. Eu busco transmitir isso aos meus estudantes, aos parceiros, aos gestores com quem trabalho, e busco também viver na minha vida, porque um educador não pode apenas dizer o que os outros devem fazer, mas deve tentar desenvolver. Tem sido uma experiência muito significativa, eu aprendo muito com os profissionais da saúde, com os médicos, a enfermagem, a fisioterapia, e acredito que a gente vai ter um processo agora, com o aumento das graduações do Einstein, com a entrada da administração, da odontologia, entrada da engenharia biomédica, depois psicologia e nutrição, a gente tem também uma oportunidade incrível de formar os líderes da saúde do futuro, né? Mas toda mudança, todo processo, a gente vai fazer junto e aprendendo com esse pessoal que já está aí, que está há anos no setor, fazendo o seu melhor e cuidando de vidas. Então, um prazer participar aqui dessa conversa, Guilherme. Espero que tenha alguma reflexão, que gere alguma reflexão e, parafraseando um ex-professor meu, o professor Francisco Heidemann, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, fiquem muito à vontade para discordar de mim enquanto ouvem essa mensagem, para pensar outras questões e também para refletir sobre a sua realidade. Um abraço. Muito obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Esperamos que tenham gostado dessa experiência. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.